Oi, gente, tudo bem? Tô aqui para falar um pouquinho sobre a maternidade. A gente sabe que a maternidade é uma delícia, né? E ao mesmo tempo é avassaladora. Quem é mãe aí sabe dos dilemas, mas até a maternidade realmente se concretizar na nossa vida, a gente não imagina os perrengues que acabam chegando junto, né? A rotina de uma casa com recém-nascido é surreal, tudo muda. A gente sabe que existem, assim, os dias bons e os dias não tão bons. E nós, mulheres, ficamos extremamente frágeis, o que é normal. Quem nunca aí deu uma surtada básica? Quem nunca chorou no banho porque achou que não estava fazendo certo? Ou quem nunca chorou no banho porque o corte da cesárea estava doendo e precisava continuar ali em pé, ninando o filho para dormir? Quem nunca aí sofreu porque precisou voltar a trabalhar e deixar o filho na creche ou com os vovós ou cuidadores? Se identificou com alguma dessas falas? A maternidade acaba sendo muito solitária para algumas mamães, mas não porque queremos nos fechar ou limitar a ajuda. Algumas vezes falta tempo mesmo, falta tempo para nós. E é por isso que eu resolvi encarar esse espaço aqui para conversar com você e trazer conteúdo que possa te ajudar a passar pela maternidade de uma forma mais tranquila e, acima de tudo, com informação. Hoje a gente vai conversar com a psicóloga, psicanalista, empreendedora, claro, mãe, Mônica Prado. Ela vai nos ajudar a entender um pouquinho esse turbilhão de informação que passa pela nossa cabeça, nossos medos, as nossas angústias e, claro, nos ajudar e compartilhar experiências para a gente conseguir ter uma maternidade um pouquinho mais tranquila, porque é fácil, a gente sabe que não é. E eu já começo falando, né, perguntando. Eu acho que pelo menos eu me senti muito assim no começo, né, no pós-parto, da solidão, né, falando um pouquinho dessa solidão pós-parto, que mesmo tendo assim família, amigos ali querendo conhecer o bebê, todo mundo, né, eu acho que mesmo assim tendo tanta gente perto, a gente se sente muito sozinha. Como lidar com esse sentimento assim de solidão nesse momento? Isso que você relata, Priscila, eu escuto de muitas mães no pós-parto. Mas acontece que a gente tem assim uma certa censura, né, na sociedade, da gente poder permitir que se fale do lado difícil da maternidade, né? A gente tem um entendimento social, até uma cultura de que esse precisa ser um momento só com experiências positivas, senão a pessoa está em depressão, ou ela está rejeitando seu bebê, ou ela não queria ser mãe, enfim, tudo isso é um mito. Uma coisa não anula a outra, o prazer da gestação, o prazer de um bebê, o prazer de tornar-se mãe não elimina alguns desconfortos, dificuldades e momentos de tristeza e solidão também, né? E é muito importante você estar podendo oferecer esse espaço para essa discussão, justamente para que essa informação circule, né? Porque as mães se sintam, inclusive, autorizadas a falar disso, que é um desconforto. Mas essa solidão, em geral, ela vem da sensação, mesmo que você esteja muito bem amparada, com uma rede de apoio significativa, com um companheiro, que possa assegurar para você algum conforto e alguma segurança, a função, quando ela é encarnada, ela é mesmo encarnada de uma maneira muito solitária. E a gente não espera por isso. Quando nasce um bebê, espera-se que tudo seja preenchido, né? Inclusive, pensar numa solidão nesse momento é algo que parece até de um certo modo contraditório, o que não é, né? Porque você está, que é o que uma mãe nova experimenta, uma mãe não nova de idade, mas na experiência encarnada da maternidade experimenta, é justamente, sobretudo as mães de primeira viagem, essa sensação de ter uma função com a qual ela não consegue dividir a responsabilidade com outras pessoas. Ela pode dividir a responsabilidade de um banho, a responsabilidade de um ninar, a responsabilidade com a casa, com as roupinhas, mas a função materna, isso não é divisível, isso não é compartilhável, né? Esta é a primeira percepção que pode dar essa sensação de solidão. O que é verdade, né? Na função, a mãezinha está realmente sozinha. Naquela relação tão dual,
tão visceral, chega a ser visceral, né? Com o seu bebê, que até pouco era um com ela, é uma experiência única mesmo, né? Então, isso é absolutamente normal, isso é importante que seja dito, né? As mães estão autorizadas a se sentir assim, porque é uma experiência real e verdadeira. Não significa que ela precise durar por muito tempo, ou então que ela seja incômoda ou assustadora ou estranha por muito tempo. Logo, isso também vai se acalmar, né? Mas a sensação de que é a si que aquele bebê quer e não tem mais ninguém com quem você possa dividir isso, provoca mesmo essa sensação de solidão. Eu acho que a gente pode começar a pensar como lidar com isso primeiro, entendendo a normalidade disso, entendendo que não existe falta, que não existe pecado em se sentir assim, que isso é o caminho normal de uma transformação radical como é essa da maternidade para uma mulher. A começar pela transformação temporária do seu corpo, né? Depois, no puerpério, esse corpo está completamente dedicado nos primeiros momentos a uma criança. Isso também é uma experiência muito única e é uma experiência muito, uma grande novidade para uma mulher, né? A mulher experimenta o seu corpo, que para ela era algo completamente conhecido, né? Ela estava adaptada àquilo, muda de uma maneira tal que existe inclusive um certo estranhamento, o que também não necessariamente tem que ser ruim, né? Mas o corpo muda a ponto de gerar na mãe um certo estranhamento. Tudo isso faz parte de um processo normal, cujas novidades, cujos estranhamentos, o susto, vão passando à maneira que as experiências vão ser, à medida que as experiências vão sendo vividas. Então, a rede de apoio ela é muito importante. O nível de exigência um pouco menos aguçado para a mãezinha também é importante, né? É um momento de desorganização mesmo, de hábitos, né? É um momento de desorganização de tudo que é conhecido para se formar, a partir daí, um novo roteiro da vida, né? Um novo roteiro, um novo episódio, uma nova história com um novo ser que acabou de chegar e ocupa um espaço bem grande em todos os sentidos. Então, esse certo desalinho, essa certa solidão, ela é perfeitamente compreensível, é natural e ela vai se adaptar também à medida que mãe e bebê vão se conhecendo, à medida que mãe e bebê vão se adaptando um ao outro, à medida que a mãe vai construindo uma nova rotina para ela também, ela vai se percebendo no meio disso, dentro de algo que vai trazer conforto também, apesar de algumas situações de desconforto. Isso vai acontecendo naturalmente, né? Se isso durar por muito tempo, talvez essa mãezinha precise de ajuda, mas em geral isso vai se alinhando, vai entrando nos eixos, a nova rotina vai se construindo, né? E a intimidade entre a mãe e o bebê vai diminuindo essa sensação de solidão. É isso que você falou agora, eu até vou reforçar, porque assim, é normal, a gente sabe que é normal, mas se perceber, né, que tem algo diferente ali, que esse momento não tá passando, né, é importante pedir ajuda mesmo para um Sim, profissional, né? sim, é importante pedir ajuda para um profissional, não há nenhum problema nisso, isso faz muito bem para a nova dinâmica que está sendo construída, faz muito bem para a mãe, faz muito bem para o bebê, que nesse momento responde 100% ao humor, às condições que a mãe está dentro dessa relação. Então, é um ganho, né? Só tem coisas positivas nesse processo dela pedir ajuda. O ambiente familiar também conta muito, né, Mônica? Para lidar com os problemas, com as incertezas, né, com as novidades ali que aquele momento traz para a criança, né, e para a mãe também, para todo mundo, na verdade, né? Sim, como esse é um momento de muita transformação e até de uma certa situação quase que desagregadora, assim, né? Tudo fica muito diferente. Quanto mais cedo esse clima de nova rotina, esse clima mais previsível puder se instalar, melhor para todos. Óbvio que existem algumas realidades em que isso não é possível. Né? Existem muitas maternidades, muita maternagem realizada numa casa em que existem outras pessoas juntos, que não sejam só um pequeno núcleo familiar, mãe, bebê, papai, né?
Tem realidades e realidades, realidades diversas num país tão gigantesco, tão cheio de diferenças. Mas o bebê, ele vai se adaptar a tudo isso. Isso é importante que a gente pense. E é importante que a gente faça essa aposta também, né? O ambiente, ele se modifica para a chegada do bebê, mas ele também não pode se tornar 100% o outro. Porque o bebê vai chegar dentro de uma cultura que já existe, dentro de uma família que já está constituída. E por mais que existam nuances de transformação, tem características familiares a qual ele vai se adaptar, inclusive a qual ele vai pertencer, né? Um sentimento de pertença a ele. Então também a gente não precisa se preocupar tanto com isso, né? O bebê é altamente adaptável, né? Muito adaptável. Ele vai se modelar, se moldar à família que for capaz de recebê-lo, seja X, Y, assim ou assado, né? Mas mesmo dentro disso, é importante que a mãe esteja se sentindo segura na sua função. Se sentir segura na sua função não é se sentir sem dúvidas. Isso é impossível, né? Uma mãe está o tempo todo tentando entender o que é aquele bebezinho quer. Vai chegar um ponto que ela vai dizer muito facilmente isso. Ele quer assim. Esse chorinho eu conheço. Essa mãe. Esse jeitinho, quando ele faz assim, ele quer tal coisa. Mas isso é um processo, né? De Demora um conhecimento entre os pouquinho. dois. Demora um pouquinho. É. Demora. Isso é normal. Tudo vai ficar bem. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui no meu Instagram e várias mamães responderam que o mais desafiador assim na maternidade foi deixar a criança e voltar a trabalhar. Esse período, né? Você passa aí 5, 6 meses, né? 24 horas com o bebê, é parte, né? Um membro seu. E como que, né, se prepara para esse momento de certa forma de separação por 6, 8 horas no dia, né? Mas assim, a gente sofre bastante. Como se preparar? É um segundo nascimento, né? É um segundo parto, digamos assim, para algumas mães. Se prepara durante todo esse período. Não, se a gente for pensar, tem que se preparar prevendo a separação, não sei se isso é tão eficiente. Se prepara como? Construindo essa boa relação. É assim que a gente se prepara para o momento em que a mãezinha vai se ausentar por algumas horas, né? Agora, tem uma diferença que eu sempre digo para as mães, que é radical e que é preciso que as mãezinhas entendam. Tem uma diferença muito grande entre uma mãe que se ausenta por algumas horas para trabalhar e uma mãe ausente, né? Uma coisa não é diretamente ligada à outra. Não é porque a mãezinha vai passar algumas horas desenvolvendo uma outra atividade que para o bebê ela é uma mãe ausente. Da mesma maneira que muitas mãezinhas que nunca trabalharam também não estão inteiramente presentes quando estão com os seus bebês, né? Então, a construção desse laço nesses primeiros meses é a maneira que a gente se prepara melhor, né? Um laço muito bem construído durante esse período é um laço que também tem que suportar as ausências. A criança, inclusive, se desenvolve muito nos intervalos de ausência que a mamãe se retira. Isso é muito importante para o desenvolvimento. Eu digo para você que isso é essencial, né? A presença constante de uma mãe ao lado do seu filho também não é garantia de saúde, né? Os intervalos são extremamente necessários, senão a humanidade não teria sobrevivido, né? Acho que a mãe acaba sofrendo mais do que a criança, né? Com toda a certeza. Justo até por uma questão muito social, né? De culpabilização, mas não. As mães podem ficar tranquilas. Se nesse período for estabelecido um bom laço, as crianças ficarão bem nesses intervalos de ausência e ficarão melhores ainda quando a mãe retornar realizada de uma outra coisa que também é completa, né? Uma mãe, ela não é só mãe. Aquele bebê chegou num contexto em que muitas mães, além de mães, são esposas, são mães de outras crianças, são profissionais. Isso tudo faz parte da característica da identidade daquela mãe, né? Não é necessário para exercer uma maternidade que a mãe se ausente das suas atividades. Ela pode fazer essa escolha, mas isso não é necessário e não é isso que vai prejudicar a saúde mental do seu bebê. Então, a melhor maneira de se preparar mesmo
é poder construir um bom laço com o seu bebê neste período em que você ainda não precisou se lançar de volta no seu mercado de trabalho. Porque quando você precisar fazê-lo, você deixa ali alguém numa construção bem sólida, capaz de suportar algumas horas sem a mamãe. Isso é saúde mental do bebezinho. Isso é uma construção de uma subjetividade que seja capaz de suportar frustrações e ausências, é mesmo nesse período que começa. Né? Isso só faz edificar a estrutura psíquica de um bebê quando esse laço está bem estabelecido. E até interessante, outro dia eu até ouvi de uma amiga mãe, e ela falava assim, nossa, depois de tantos meses, eu tirei a minha bolsa do armário e saí sozinha com a minha bolsa, né? Porque Sai até até então perdida. eu fiquei até perdida. Eu peguei a minha bolsa do armário, que eu não usava há dias, há meses, e eu usei de novo, né? Que antes eu só usava a bolsa do bebê, colocava tudo ali dentro, então é um sentimento de felicidade também, né? De poder voltar à sua rotina também, né? Opa, é um sentimento absolutamente necessário, né? É muito importante para um bebê que a sua mãe continue mulher. Isso é muito importante, né? Porque, inclusive, isso modela muito as crianças, os modelos que elas querem ter na vida, né? Não há garantias de que uma mãe que não se ausenta seja a boa mãe, né? A mãe que tem outros interesses para além da criança, embora a criança seja um interesse privilegiado, dificilmente não será, né? É uma mãe saudável. Uma mãe saudável faz filhos saudáveis. E a mãe precisa desse ir e vir também, eu falo, porque às vezes a gente até fica, não digo com ciúmes, né? Mas o pai ali, ele tem a sua liberdade, ele pode sair a hora que ele quer, ele pode ir onde ele quer. E a mãe, ela tem essas restrições, né? Ainda mais agora com pandemia, não pode levar o bebê em todos os lugares, tem que cuidar, né, das crianças. Como que a gente separa, né, esse sentimento do ir e vir do companheiro com a sua restrição de vida social? Isso faz parte daquele sentimento de solidão, né? Muitas mães relatam Envolve, isso. né? Que a vida do pai é pouco transformada em comparação com a vida de uma mãe. Porque ela tem, além de todas as outras coisas, ela tem o corpo disponível para aquele bebê, na alimentação, todo o cuidado que uma mãe promove ao seu bebezinho. São funções muito diferentes mesmo, né? A função paterna e a função materna, elas não são função menos importantes, elas só são funções muito diferentes, né? O que faz com que o pai tenha um pouco mais de liberdade sob alguns aspectos, né? Mas entendo ali uma relação adequada entre os pais, uma relação de parentalidade bem amarrada, né? Isso é resolvido com tranquilidade, né? Mas é bom a gente ter sempre em mente, as relações são diferentes. Se a gente for esperar e ter as mesmas expectativas sobre a paternidade e a maternidade, vai existir um certo conflito e uma certa frustração, porque são funções realmente bem diferentes. Tem que ter paciência com isso. Eu até perguntei para o meu marido, eu vou conversar com a Mônica, você tem alguma pergunta para ela, né, relacionada à maternidade? Daí ele falou assim, pergunta para ela como que eu faço para minha esposa colocar o bebê para dormir no berço à noite, sozinho no quarto dele. Que as mães, Gente, pelo menos eu ainda não consegui, né? O meu bebê tem 7 meses, ele ainda dorme com a gente no quarto, não consegui me separar dele ainda. olha, agradeço infinitamente o seu esposo por essa pergunta, porque isso é absolutamente fantástico. Parece brincadeira dizer, mas essa é uma função muito importante do pai. A função de convocar novamente o desejo da mamãe para aquilo que não seja só o bebê, né? Porque senão a gente fica assim
muito envolvido ali naquele momento, né? Inclusive, essa foi uma descoberta muito importante freudiana, da função importante que o pai tem dentro do desenvolvimento infantil, quando ele consegue tirar um pouco a mãe desse quase transe que ela fica direcionada ao seu bebê, o que é normal e também necessário no início da vida do bebezinho, mas isso de fato tem que parar. Porque quando parece uma coisa tão sutil, mas é uma coisa de um valor simbólico tão incrível dentro da cultura, inclusive, que o pai lembre a mãezinha que ela ainda é mulher, né? Que ele ainda a deseja, que ele ainda gostaria de que aquele bebê que está alimentado, que está seguro, que está dormindo, possa ter um espaço simbólico dele que não seja entre os pais, né? Que não seja ali naquele quarto dos pais ou que não seja na cama dos pais. Você imagina como seria difícil para uma mulher que não tivesse um homem ao lado dela, convocando ela de volta para a vida, que não fosse só aquele bebezinho. Veja, o pai não nos impede de amar a nossa mãe, não impede a nossa mãe de nos amar, não impede a sua esposa de amar o seu bebê. O que ele faz quando ele convoca essa mulher para voltar o desejo dela para outras coisas é lembrá-la que, para além do bebezinho, existem outras coisas importantes para ela, né? E que faz muito bem ao bebê que essa mãe se, em alguns momentos, se direcione o seu desejo para outros vetores, vetorize o seu desejo em outras direções que não só as crianças. A gente tem estudos fantásticos que mostram, por exemplo, que mãe muito apegada, muito protetora, está muito ligada a crianças com doenças respiratórias, por exemplo, com doenças de pele, os pediatras estão aí para confirmar isso, né? Porque até para a saúde mental da criança, esses intervalos são muito importantes. A gente diz intervalos entre as demandas da mamãe, intervalo entre os cuidados da mamãe com a criança. Até isso é importante. E o pai é uma figura muito importante para marcar essa convocação da mãe voltar a ser uma mulher, né? Também ser uma mulher. Lembrá-la de que existe vida também para além daquele bebezinho que é maravilhoso amar, que é maravilhoso cuidar, e isso vai ajudando a mãe a botar aquele bebê num lugar simbólico, que é um lugar dele, e não um lugar entre, entende? Sim. Entre os seus pais, é um lugar que ele vai ter na vida que é diferente de estar ali entre os seus pais, né? Dormir no quarto tem um valor simbólico no quarto dele, do bebezinho, muito importante para o desenvolvimento dele. Olha só, talvez a gente volte até a falar sobre esse assunto com um pouco mais de tempo. Acho super Muito importante. importante. Sim. Só para a gente não deixar de falar também da pandemia, né? A gente já está aqui encerrando. Como lidar também com esse momento de isolamento? Olha, esse momento de isolamento, ele desafiou a todos nós. Ninguém ficou imune a isso, porque foi uma nova ordem que se estabeleceu, imposta sobre todos nós, imposta no sentido de que nós não temos escolha, nós temos que poupar a vida sempre, temos que escolher a vida, essas são as coisas que nos são expostas num momento de pandemia. Tem um vírus mortal circulando, né, muito letal, nós temos o direito, né, de preservar a nossa vida. Mas esse direito de nos preservar, nesse momento, exige de nós sacrifícios. Exige de nós sacrifícios. E são sacrifícios para qual a gente não tem um plano B, né? Uma mãe com seu bebezinho, bebês de pandemia, já está surgindo esse termo, porque bebês que nasceram pouco antes da pandemia, hoje já têm quase 2 anos, né? Sim. Às vezes são crianças que nunca viram outras crianças, né? Às vezes são crianças que não têm quase contato com ninguém que não seja o seu núcleo familiar mais restrito. Não tem problema. Qualquer coisa que aconteça durante este período, nós iremos resolver, né? A gente tem que ter isso muito em mente. A gente pensa, nossa, pode acontecer assim, pode acontecer tudo isso mesmo.
mas nós não estamos advertidos do que está, nós não estamos passando por tudo isso sem entender quais são as gravidades dos casos, né? Uma coisa que as mães precisam entender: vai passar, né? Essas crianças daqui a algum pouquinho estarão ávidas por outras crianças, estarão podendo correr pelos parques, poder correr pela rua, poder correr com os amiguinhos, poder voltar para os seus ambientes, poder conhecer as outras pessoas, poder conhecer as outras crianças, e as mães vão poder retomar os seus laços. É óbvio que tudo que se viveu nesse último ano e meio, nada disso era o sonho de ninguém, estava no horizonte de ninguém, mas não temos o plano B, a não ser sobreviver neste momento. Então, para tudo que possa acontecer nesse período, é preciso que nós vamos encontrar soluções, né? As crianças não estão convivendo. Então, quando elas passarem a conviver, elas vão amar, né? Elas vão se encher de alegria. Vão ter dificuldades? Podem haver. Vamos superar todas, né? Vamos superar todas. Porque não é uma família, duas famílias que estão passando por isso. Todas as famílias estão vivendo isso nesse momento. E isso vai passar, né? Sem nenhuma dúvida vai passar. Ajuda muito as mãezinhas isso que você está fazendo agora, né? Porque trava um diálogo entre as mães que estão isoladas, Uhum. fisicamente isoladas, né? Então tem que lançar mão e ser criativo desses recursos que a gente ainda tem, que são recursos como esse que nós estamos usando nesse momento, fazer reuniões entre mães, criar grupos, deixar as crianças fazendo barulho enquanto as reuniões acontecem, porque seria assim se fosse presencialmente, né? Então a gente tem que ser criativo e fazer a aposta do que a história nos ensina. As histórias sempre nos ensinou, sempre, que depois de uma grande dificuldade vivida por toda a humanidade, sejam através de guerras, de outras pestes, houve uma explosão de vida. Então as mães vão estar ávidas de se encontrarem, trocar experiências, as crianças estarão ávidas para se encontrarem também, brincar, compartilhar, brigar, ganhar, perder, cair, levantar, tudo vai voltar. Tudo vai voltar em uma explosão grande de vida. Mas enquanto não acontece e as mães estão tendo algum tipo de sofrimento com isso, busque ajuda. Busque ajuda dos pares, busque ajuda das famílias, busque ajuda dos profissionais. Não tem nada de errado com isso. Se a gente precisa disso nesse momento, é o que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que ter em mente, isso vai passar. Já já as coisas vão estar de novo como a gente conheceu, como a gente deseja que seja, desde que estejamos seguros para poder retomar, fazer essa retomada e resolver todos os problemas que virão, ou talvez não, mas que a gente tiver que enfrentar. O nome disso é vida. A gente não pode deixar de se relacionar, ainda que pela internet, né? Sim, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu não gosto. Eu também não gosto. Se eu pudesse escolher, eu preferia estar presencialmente falando com você, mas eu não tenho essa opção, certo? Então, se eu não tenho essa opção, quando eu tô com fome, o macarrão instantâneo também mata a minha fome, né? Exatamente. Mônica, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu acho não, tenho certeza que vai ajudar muita gente, não só mães, né? Os próprios pais, cuidadores até, né? Que estão passando aí por essa fase, né? Da maternidade. E eu agradeço a sua disponibilidade. Quem sabe no futuro próximo a gente converse de novo sobre um outro tema, sobre um outro assunto. E obrigada. Foi um prazer e vai ser um prazer se a gente conversar de novo. Obrigada pelo convite. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu joinha, compartilha com as suas amigas que são mães, com os papais, com os cuidadores. Vamos nos ajudar?